mais um episódio aqui do meu programa Muito Além TV no meu canal. Aproveita para você se inscrever. Eu sou a Nath Graciano. Para quem não sabe, é o seguinte: começar agradecendo quem? O nosso patrocinador, a Mills Power. Graças a nosso querido Mills Power, esse programa está no ar para vocês. Você pode acessar agora esse QR Code, você vai apontar seu celular, você vai ter acesso ao quê, minha gente? Ao melhor colchão do Brasil, que vem o quê? Dentro de uma caixa, mas não é só isso. Ele é conectado com a Alexa, ele faz massagem. Nos dias tenebrosos que você precisar ali de um acalento, você tem um colchão para te abraçar, te cuidar, vibrar nas suas costas e você tem um cupom de desconto Tia Nath. Agora sim, vamos apresentar o nosso convidado do dia. Bem-vindo, Kainan Rangel. Como você está? Muito obrigado, tô ótimo. Muito feliz por estar aqui. Eu que sou muito seu fã do Muito Além TV, uma honra enorme estar aqui junto. Cara, nos bastidores o Kainan me fez uma pergunta. Eu gostaria que você completasse ela antes da gente falar para as pessoas quem você é. Nath, como está sendo a experiência de pela primeira vez entrevistar homens aqui no podcast? Eu amo, gente. Juro, nos bastidores ele me entrevistou. Eu falei, mano, vamos responder isso no ar. Olha, realmente ainda não falei isso na temporada, né? Eu acho que a gente tinha uma ideia de trazer para o Novembro Azul, acabou não dando certo as datas. E aí os homens que eu escolhi para estarem nessa temporada foi um acordo com a Carol da direção. A gente só traria homens sensíveis, homens que não têm uma masculinidade frágil e pessoas que têm a ver com a minha história, que eu admiro também e que eu, adoro estar perto. Você é uma delas. Então eu queria que você abrisse falando um pouquinho sobre quem você é e o que você pensa sobre masculinidade. Uau, muito obrigado. Que honra enorme estar aqui, receber esse convite, ainda mais com todo esse significado, né? Então, muito prazer, eu sou Kainan Rangel, sou professor de yoga, sou facilitador organizacional, já tenho bastante vivência no contexto das organizações, tenho também a minha própria empresa, chamada Experia, e designer de experiências. Então, eu amo criar experiências que trazem contexto para as pessoas se conectarem um pouco melhor, seja na vida, no trabalho, nas relações. E dentro do contexto de masculinidade, então, essa é uma pauta sobre a qual eu reflito bastante, é uma pauta de um eterno aprendizado. Então, reconhecendo o que é aquilo que é a toxicidade que não faz sentido, ao mesmo tempo, quais são elementos que eu reconheço que preciso exercer na prática. Então, de cuidado, de proatividade, de generosidade, de direcionamento, e que não são triviais, precisam ser intencionais. Acho que intencionalidade é uma palavra-chave aqui. É uma palavra-chave no meu trabalho como um todo, é uma palavra-chave assim nesse contexto. De como que eu posso abrir espaço e dentro desse espaço acolher, né? Então, tanto acolher o feminino com toda a sua essência, da mesma forma abrir espaço para reconhecer que existe feminino em mim também. Exato. Né? Existe essa fusão interna e inclusive meu terapeuta falou isso para mim recentemente, né? De que a masculinidade ela só é possível através do feminino e só através dessa alquimia que acontece dentro da gente, né? Do quanto que eu posso, de fato, me abrir para a serenidade, para expressar também a minha potencialidade. E, na prática, ir descobrindo o que tudo isso significa. Né? É óbvio, né, que não é fácil. A gente vem de um sistema patriarcal, né, de masculino, feminino, enfim. É uma desconstrução, de verdade, eu acho que no dia a dia, né? Isso faz parte da forma que você foi criado. Isso você adquiriu durante a sua vivência. Eu acho que isso até reflete as suas escolhas hoje profissionais, porque você é uma pessoa que tem essa sensibilidade. Como foi implementado na sua vida lidar com o feminino e o masculino dentro de você? Perfeito. Assim, eu reconheço que eu tenho bastante privilégio das minhas referências. Então, com certeza, trago a referência do meu pai, da minha mãe. Então, de ver pessoas que me trouxeram exemplos. Então, meu pai é um exemplo de um masculino que é bem sensível. Ele é um canceriano, muito sensível, bem emocionado e que, ao mesmo tempo, também traz muita força de criação. Ele tem toda uma história como empreendedor, como profissional muito responsável, assim. E, da mesma forma, a minha mãe também foi muito importante para
me trazer direcionamento sobre como eu também posso potencializar esse masculino, então com bastante responsabilidade, assim. E acho que da mesma forma aprendendo muito com um quê de humildade, né? De reconhecendo o quanto que eu não sei todas as respostas, eu também não me sinto adequado diante dessas referências que estão lá fora. E acho que tem muito a ver aqui com se permitir acolher a inadequação, porque a maior parte dos homens não para refletir sobre a sua própria insegurança, não dá espaço para expressar a sua própria insegurança. E é aí que o tesouro está sendo perdido, no final das contas, né? É aí que as travas acontecem, é aí que existe essa limitação nos diálogos, nos relacionamentos, né? Justamente porque eles não se permitem olhar essas inseguranças, né? Isso é lindo. Eu acho que isso é um ensinamento assim que mudaria a forma como as pessoas se relacionam. Eu acho que a forma como a gente se conheceu, o que mais me chamou a atenção em você é essa sua sensibilidade, essa sua conexão com o outro e o olhar no olho, né? A gente teve essa proximidade e isso é muito rico e as pessoas têm medo, né, de dizer como se sentem, de se expressar. Quando você trabalha, né, no design ali de relações dentro das empresas, que a gente vai falar já já certinho o que você faz, como que você ensina isso, tipo, a pessoa se abrir? Existe uma forma da gente ajudar quem está em casa que não tem esse acesso, né, a se comunicar e falar como se sente para não ser exposto? Ah, o cara que diz como se sente vai para um lugar pejorativo. A própria sociedade, né, aponta esse cara como um cara que não é um cara másculo. Como que você lida com isso no seu dia a dia, ensinando essas pessoas, que eu acho que é uma das suas grandes funções? Sim. Então, quando se trata de falar sobre o que sente, expressar, tem um primeiro passo de primeiro reconhecer o que é que eu sinto, como é que eu adquiro vocabulário para ir reconhecer o que eu sinto. Porque também a maior parte das pessoas cresceu sem saber expressar, né? Sem ter um mínimo de vocabulário para reconhecer, o que eu sinto é tristeza, o que eu sinto é alegria, o que eu sinto é orgulho, por aí vai. Então, esse primeiro passo de se olhar, de respirar consigo, ao mesmo tempo, de pouco a pouco, reconhecer que, por mais que essa sensação esteja presente, eu não sou essa sensação. Ela está passando por mim. E, então, não me define. Ao mesmo tempo, então, conforme eu venho para esse lugar interno, que é o que uns professores meus chamam de estado interno, conforme eu reconheço, como é que eu assumo responsabilidade. Então, de um jeito em que eu não jogo a minha raiva na outra pessoa, mas eu paro deixa eu me cuidar, porque eu não preciso explodir à toa. Mas sim, com esse reconhecimento de qual que é a necessidade por detrás da minha raiva, como é que eu faço pedidos assertivos, porque, com certeza, existe uma necessidade de uma comunicação para acertar as coisas. Então, porque não se trata de simplesmente aceitar, de ser bonzinho, por exemplo, mas sim de direcionar, de colocar limites, o que é fundamental, né, para a gente ter relações saudáveis. Vamos falar sobre a parte de gestão de pessoas, que eu acho que é uma das grandes e maravilhosas coisas que você faz, né? Como chama esse seu trabalho? Porque é um nome curioso. Eu vou confessar que eu fui ouvir conhecendo você, mas eu não sabia que existia essa pessoa dentro de uma empresa, ou se isso é novo. Explica pra gente o que é. O que você faz nas empresas hoje? Qual é a consultoria, né? Qual que é a sua vertente disso? E qual a sua formação, né? Perfeito. Que eu já esqueci na pesquisa, nem lembro. Imagina. Formação querido, mano. Não. É um conjunto de várias formações. Então, oficialmente, eu sou especialista em psicologia organizacional e envolve uma área de estudo. Então, a minha função, o meu papel, é o papel de facilitador. Então, facilitador é diferente do que um palestrante. Então, enquanto um palestrante é essa pessoa que vai chegar e vai transmitir uma aula, transmitir muito conhecimento que vem de si, o facilitador também traz muito conhecimento de si. Mas, acima de tudo, para além de oferecer todas as respostas, o facilitador traz perguntas. Porque dentro de um grupo, de uma empresa, de um time, um grupo, eventualmente, de amigos, de família,
existe muito conhecimento que já está por ali. Mas não necessariamente esse conhecimento vem à tona nas conversas automáticas, nas conversas que já estão viciadas, né? Então, facilitador é essa pessoa que pensa em como vai ser o diálogo, em pensa nos estímulos diferentes para, a partir desse diálogo, a gente chegar a responder perguntas que são essenciais para o nosso caminho, para o nosso futuro, para vencer desafios que estão presentes. Então, por exemplo, vamos supor que um time de uma empresa está diante de um desafio de vendas, de atingir mais resultados. E essas pessoas estão frustradas porque não estão conseguindo chegar nos resultados que queriam. Então, abre-se um espaço para realmente pensar além desses padrões, de tudo aquilo que já tem sido testado, ao mesmo tempo que provavelmente não se trata de ir numa direção de cobrança, mas sim do que a gente chama de apreciação. Como é que a gente pode reconhecer as forças que já estão presentes, que de uma certa forma nos trouxeram até aqui, e como é que a gente pode potencializar o time através dessas forças. É o que a gente acredita como a potência. Assim. Como que um bom time, uma boa empresa é composta, se você pudesse indicar perfis assim, né? Porque eu acho que às vezes tem as pessoas certas que estão no lugar errado, né? A vida tem isso também. Como que você primeiro tem um papo com gestores, porque não adianta nada, né? Você vem com aplicar alguma coisa e o próprio gestor não vai seguir essa parte mais assertiva com o seu funcionário. Isso é um trabalho diário de autoconhecimento. Né? Como que você tenta instruir essas pessoas, ou quem está assistindo, que tem uma empresa, que tem um time, né? O que você falaria? Perfeito. Com certeza o papel da liderança é fundamental. Então, como que a liderança pode também exercer um papel de facilitadora. Então, percebendo que esse facilitador, que sou eu, não precisa ser sempre eu, mas sim como que no dia a dia é sustentado através de lideranças que abrem espaço para as pessoas. E dentro disso, existe o que a gente chama de segurança psicológica, que é o quanto que as pessoas se sentem seguras para falar, para pedir ajuda, para testar as suas ideias, para experimentar coisas novas, inclusive para cometer erros. Porque essa falta de segurança psicológica é, na verdade, o que vai na direção do burnout, por exemplo. Caramba, E os casos de burnout estão crescentes, né? Está num lugar terrível, assim, em termos de dados. Esse termo, ele veio de pesquisas, então, o primeiro autor que trouxe isso, ele se chama Edgar Schein, então tem muitos estudos desde da década de 80, assim, mas ele se popularizou com uma pesquisa que o Google fez. Então, o Google fez um teste em que testou vários times para ver o que faziam com que os melhores, os times de melhor performance, o que os formava. E aí eles perceberam que o principal elemento é a segurança psicológica, que é o quanto que as pessoas, de fato, se sentem seguras para confiarem umas das outras, para se expressarem. Então, isso também não é formado do nada, existem vários passos, o que a gente chama de vários artefatos, que ajudam a sustentar no dia a dia. Então, desde formatos de reunião, desde ferramentas práticas, que nos ajudam a dar espaço para as pessoas se expressarem, colaborarem entre si, e é o termo de cultura organizacional. Como é que a gente, de fato, cuida da cultura organizacional no longo prazo? Então, a palavra cultura vem do verbo cultivar, que é da mesma forma. Então, por isso que a gente fala que em Minas Gerais tem a cultura do café, por exemplo, justamente porque existe o cultivo do café. Da mesma forma, a cultura organizacional já acontece nas nossas empresas, acontece na Just Go, por exemplo, acontece nas nossas famílias. Faz toda a diferença entender o como ela acontece, porque aí sim a gente pode entender o jeito de navegar, o jeito de cuidar dessa essência e como que a gente direciona, como também as coisas não estão tão bem assim. Cara, mas vou te falar, faz 9 anos que eu tenho empresa, né? E eu sempre achei que fosse, eu sempre falo isso aqui, que eu achei que fosse o simples fato de você ter o sonho de abrir uma empresa e o dinheiro para isso. E não se atentando em principalmente a gestão de pessoas. Porque assim, como eu não sou uma pessoa que domino bem a parte de números por conta, né, da minha parte criativa, eu tenho alguém que faz essa assessoria.
Parte de marketing, criação, eu deixo comigo, tenho meus braços também, pessoas que me auxiliam, mas a parte de pessoas, ainda mais a gente falando de CrossFit, de atividade física, é o relacionamento pessoal. E isso, cara, isso é o principal, né? E aí eu vejo empresas fechando, né? Vou dar o exemplo do meu ramo de boxe de CrossFit, porque as pessoas não conseguem receber críticas, não conseguem lidar com feedback negativo de um aluno, ou não fazem pesquisa, porque não estão dispostas a ver, né, o que tem na sua empresa que não está funcionando. É ruim, né, ao mesmo tempo, porque te mostra o quê? Os seus defeitos. Como líder, como empreendedora. É um processo dolorido, né? É um processo de você aceitar que realmente, mano, você tem defeitos, que você não é perfeita. Eu acho que você entrar num processo desse com um líder, mano, é dolorido, a pessoa tem que estar disposta, né? A falar, mano, realmente eu não sou trabalho enquanto eles dormem. Tipo, eu tô fazendo a minha empresa, as pessoas que trabalham comigo adoecer. Sabe? Eu acho que eu tento, numa maneira sutil, não adoecer a minha equipe, sabe? Perfeito. É difícil, né? Exatamente. É uma nova mentalidade, né? É muito Não é difícil. uma mentalidade É difícil de porque você tem que pensar em resultado a todo pessoas, custo. né? Como não Exatamente. adoecer uma equipe, Caína Rangel? Essa é uma grande pergunta de milhões. Frisa isso para o corte. Presta atenção, você que está aí nos bastidores. Começa com intenção. Então, se a liderança não tem intenção, nada vai acontecer. A gente pode falar que intenção é proatividade? É o quê? O que seria a intenção? A intenção de não adoecer? Me explica. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de tecnologia americana em que, com o tempo, a gente conseguiu um prêmio de reconhecimento de empresa revelação em saúde mental no Brasil. Irado. Isso foi muito massa, é uma história pela qual eu me orgulho muito, eu aprendi muito lá, serviu muito como base para o meu trabalho hoje. E eu percebo que o que fez toda a diferença foi de que as lideranças tinham intenção de que fosse um lugar legal para se trabalhar. Entendi. Então E a daí intenção, isso abriu eu tenho uma espaço intenção que os para meus acontecer. funcionários sejam felizes e tenham saúde Exatamente. mental. Isso já é algo importante. O líder Nossa, ter já uma é- intenção, o dono ter uma intenção que essas pessoas que você não vai obrigar eles a trabalhar para tomar todo o dinheiro para si, porque essa é a cultura, infelizmente, da maioria. Vou Exatamente. explorar o meu funcionário, né? Trabalho enquanto eles dormem, enquanto eles estão adoecidos. Então você ter a intenção de tratar a saúde mental dessas pessoas já é um ponto. Exatamente. Ao mesmo tempo, é uma questão de lógica também, porque se uma liderança, se um gestor quer estimular o trabalho a todo custo e não está nem aí para o adoecimento da sua equipe, uma hora ou outra vai perceber que vai falir, o negócio não vai se sustentar. E agora tem um outro aspecto importante, que está entrando em vigor uma lei no Brasil, que exige a regulamentação em termos de saúde mental. Então, as empresas que não se regulamentarem, que tiverem excesso de casos de burnout, por exemplo, serão multadas, Caramba, enquanto que incrível. as empresas que de fato estimularem programas de incentivo à saúde mental terão incentivos fiscais. Então vai ter tipo uma economia milionária, assim, né, que vai fazer toda a diferença. Fora os próprios benefícios de cuidar da saúde mental, que vai na direção, no final das contas, de produtividade. As pessoas são mais felizes quando as pessoas entregam mais quando são mais felizes. Que loucura, né? Porque a gente vem de uma transformação mundial pós-pandemia, de tudo isso que as pessoas estão botando atenção na nossa cabeça. Já teve burnout? Sim. Uhum. Eu já tive também. E diagnosticado, medicada, graças a Deus, é um processo que você não consegue nem produzir, nem se mexer. É um processo depressivo muito forte, né? E como que você tratou o seu? Aí que entrou tanto a terapia como o yoga na minha vida. Então, esse processo me levou à terapia e na terapia a minha terapeuta me fez uma pergunta muito simples, mas que foi chave na minha vida. Ela me perguntou: "Você é feliz?" E que sempre foi uma pergunta óbvia para mim. Bom, eu sou feliz. Olha o tanto de coisa que eu tenho, olha tantos amigos que eu tenho. Eu sempre estou saindo no final de semana. Só que foi muito desafiador olhar para dentro e perceber que eu não sei. Eu já não sei mais o que é ser feliz. E aí, no nível, isso foi em 2010. Já tem 14 anos, né? O tempo passa. Você teve burnout na época que não estava tão popular ainda. Pois é. Eu estava começando a vida, assim, né? E
Eu até, na época, cheguei a pesquisar no Google o que que é felicidade. E eu queria saber mais sobre isso. E acho que assim, a dúvida tem um aspecto de uma bênção. Sentir dúvida é uma bênção, justamente porque abre espaço para a resposta. Hoje em dia está todo mundo com muita resposta acumulada. Todo mundo já sabe de tudo. Principalmente quando olha na internet, nas redes sociais. São só respostas sendo compartilhadas. E muitas poucas perguntas que nos levam a, de fato, encontrar as nossas próprias respostas. Então, através da leitura, e aí eu fui aprendendo muito com filosofia, com espiritualidade, e, naturalmente, eu me abri para experimentar uma prática. Então, eu vi que tinha uma aula de yoga, e aí eu fui experimentar, e a prática de yoga me fez muito bem, me fez desacelerar o movimento incessante da minha mente. E aí eu fui vendo que eu encontrava as respostas de um jeito melhor. Na prática, eu sentia muito mais prazer no simples, de fato. E que as coisas foram se encaixando. E aí essa felicidade foi menos no sentido de ser explicada e muito mais no sentido de ser vivida. Sensacional. Eu acho que a gente tem algo em comum, né, que é o esporte em si. A gente se conheceu por conta do CrossFit, né? E a gente já fala sobre o quanto que o esporte é importante para a saúde mental das pessoas. Apesar das pessoas ainda estarem, né, assimilando essa ideia, tirando o esporte como um objetivo final só estético, tentando colocar isso como uma parte essencial do seu dia, como você, ter uma alimentação equilibrada, né? O esporte vai melhorar a sua cabeça, vai te deixar um pouco mais concentrado, vai te gerar esses hormônios, né, do bem. E com certeza, acho que diante dessas palestras que você faz, né, dessas vivências, essas facilitações, você fala sobre a importância de se movimentar, de praticar esporte? Com certeza. Não só falo, como convido. Então a gente vive muito também. Eu amo proporcionar a experiência do corpo. Isso é um elemento também da facilitação, em que a gente sempre explora o... Porque, assim, normalmente, em treinamentos, o mais normal é que as pessoas experimentem muito do saber. Então, as pessoas vão lá e sabem das coisas, aprendem novas teorias. Mas o aprendizado de verdade acontece no saber, no sentir e no fazer. Então, e isso envolve muitas possibilidades, né? Então, eu amo incluir experiências do corpo. Então, já aconteceu várias vezes de proporcionar experiências com yoga, por exemplo. Nos seus processos com as dentro empresas? de team buildings, experiências de time, que foram incríveis, assim, o como que não só a prática de yoga isolada, mas a prática de yoga conectada, por exemplo, com os valores da cultura organizacional, com como é que isso, o que isso representa do que a gente está cultivando no dia a dia, assim. Amigo, você acha que isso é super novo, assim, a parte de cultura organizacional? Como vocês veem essa profissão no futuro, assim, né? Essa parte diante das empresas, vai ser algo, igual você falou, está sendo implementada a lei, vai ser algo essencial? Sim, é um caminho sem volta, é cada vez mais necessário. Na verdade, é muito antigo em termos de estudo, mas está se tornando mais popular agora, justamente também porque as pessoas estão se dando conta de que não se trata só de trabalhar por trabalhar ou de ter um ambiente de trabalho em que é só uma liderança que manda fazer as coisas e as pessoas só obedecem, né? Então, a gente está vivendo tempos em que as pessoas se engajam com aquilo que elas criam, de fato. Então, como é que a gente pode criar espaço para as pessoas criarem? Porque isso não é do nada, não é automático. Então, as pessoas precisam se sentir seguras para isso, né? E isso acontece através de uma cultura organizacional bem direcionada. Cara, isso é sensacional, assim, se as pessoas começassem a implementar isso no dia a dia, igual você falou, né, toda a parte de saúde mental, ter essa segurança de errar também, que é importante. E eu falo sempre também para os meus funcionários, gente, eu erro, me desculpa, eu errei, né? Eu achei que isso fosse uma possibilidade, mas eu errei. Quando eu estava adoecida, eu falei, estou passando por um processo, eu preciso, né? Então é muito, eles têm muita autonomia nas decisões. Isso também é bom. E tem a parte mais desafiadora, né? Como você ensina alguém a ter autonomia em decisões? Ser uma empresa que tenha quase uma gestão múltipla, né? Vamos dizer assim, cada um aqui a sua responsabilidade pode segurar, eu confio.
sabe? Isso é um processo pessoal também, né? Eu acho que isso só melhorou em mim depois de fazer terapia. Depois de ver que eu sou uma pessoa também que tem os meus defeitos. É difícil você tirar esse ego e falar assim, nossa, mano, nem tudo que eu faço é incrível. Pois é. Né? Eu erro, eu tenho momentos que ideias péssimas. Isso é um processo pessoal, né? E maravilhoso que você traz esse exemplo É difícil. para todos. Nem né? sempre foi assim, tá? É. E vou continuar errando, que essa é a vida, né? A gente vai errando, evoluindo. E hoje você tem algo que é fenomenal. Fui até convidada para uma vivência que você faz. Você postou muito isso nas suas redes sociais, falando sobre relacionamento a dois, né? O quanto falta, as pessoas estão ali com um clique, né? Vamos falar um pouco dessa parte descartável de ser humano. O quanto que as pessoas, os relacionamentos viram qualquer coisa, as pessoas encerram ciclos, enfim, por conta desse cardápio que a gente tem hoje de rede social, de disponibilidade. Antigamente as pessoas se conheciam ali na cidade, não tinha celular e casava e ficava para sempre. A gente não está dizendo que é certo, mas era a forma como essa geração viveu. E agora a nossa geração é tipo múltipla escolha. Você tem que lutar para você estar num relacionamento, porque é fácil o descarte. E queria que você falasse como é isso para você e dentro disso o que você criou, né? Qual é o que você inventou junto com o seu parceiro, Marcelo? Perfeito. Bem, a gente está vivendo um momento de uma pandemia do isolamento. Então, a gente nunca teve tão conectado, mas ao mesmo tempo nunca teve se sentindo tão isolado, né? Então, a solidão ela é generalizada. Então, existe, e um dos termos que a gente usa para expressar isso é o quanto que existem diferenças entre conexões e relações. Então, relações são essas pessoas com quem você convive, de fato você tem espaço para ter trocas profundas. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas da nossa vida acabaram virando conexões, que são as pessoas que a gente vê o story no Instagram. Sim. E também tá tudo certo, sem juízo de valor, porque, tipo, ninguém tá tendo tempo mais, né? Tipo, não tem mais tempo para, de fato, cultivar os laços, os vínculos, né? E essa experiência que a gente criou, ela se chama Vínculo, e é uma experiência que abre espaço para conexão. Então, é um dia inteiro, no caso, foi um dia inteiro, para, de fato, deixar o celular de lado e viver conexões reais, olho no olho, com conversas profundas, num contexto em que a maior parte das pessoas não se conhecia, então com um ambiente de fato propício para conhecer pessoas pessoalmente, assim como os incas faziam, né? Os incas e os maias conversando, né, e olhando no olho. Exatamente. E tivemos bons relatos disso? Sim. Sei lá, vai que sai um date de lá e tem gente casada. Porque eu sei que quando vocês falaram disso, a gente falou, tá cansado dessa vida de Tinder, de aplicativo, vai conversar com alguém, olhar no olho, saber a história da pessoa. Às vezes por uma foto você não, né? Como que foi, assim? Muita gente foi com essa intenção. Foi pra se pegar? Olha, o pessoal vai intencionado, hein? Ainda tá reverberando, né? Tá reverberando, recente, conta uma então fofoca pra gente. Porque aí a pessoa que tá solteira, aqui que tá ouvindo, vai te seguir pra saber quando é o próximo vínculo. Sim. Porque, cara, não tem uma coisa muito legal, você tá lá, vai conectar e vai conhecer pessoas. Sabe aqueles encontros amorosos quando a pessoa era solteira? Você vai nesses dates, tipo, passar e conversar com os outros? É basicamente isso também. Mais ou menos, então, não de um jeito que fica aleatório, mas sim com contexto. Então, você não vai simplesmente ter lá uma outra pessoa que está no mesmo espaço como se fosse, tipo, um café de um congresso. E daí tá todo mundo no meio do café e fica um climão. No final das contas, fica cada um no seu celular, ninguém conversa. Mas sim uma experiência em que tem direcionamento, tipo, tem atividades para fazer junto. E a partir dessas atividades tem espaço para conhecer as histórias uns dos outros. De um jeito que a gente vai criando naturalidade na conversa, na conexão. E aí, a partir disso, a pessoa fica livre para fazer o que quiser, né? Para desenrolar, assim. Né? Maravilhoso. E esperaremos essas, como eu posso dizer, essas histórias para a gente compartilhar aqui. Imagina, a gente entrevista um casal do vínculo. Nossa, imagina. Vai ser maravilhoso. Qual foi a importância disso diante dos seus amigos, né? Da comunidade do CrossFit? Né? Como que eles vivenciaram isso sem ser falar de pull-up, toast to bar, snatch, né? Falar de profundidade. Pois é. Então,
vários amigos do contexto CrossFit viveram o vínculo, estavam lá, e foi muito curioso de reconhecer neles que existia uma falta que estava sendo sentida. Então, por mais que haja convívio, conexão, existe uma necessidade também de intimidade, no sentido da gente poder conversar com aquela pessoa com que a gente vê todos os dias, né, nos treinos. Então, para conhecer qual que é a história dessa pessoa, Exato. quem que é essa pessoa, o que que eu posso aprender, e ao mesmo tempo o que que ela também pode saber sobre mim, né? Porque a maior parte das pessoas também tá lá, mas com certeza também sente essa sensação, nossa, a maior parte das pessoas que está aqui não faz ideia de quem eu sou. O que também é tanto bom como também não é tão bom assim, né? Muitas vezes é libertador, no final das contas, né? Cara, mas eu não sei se é por conta do meu trampo, né, de ser repórter, apresentadora, eu amo ouvir histórias, eu amo perguntar. Mesmo que eu não tô numa entrevista, a galera fala, caralho, Nath, vai ser repórter até aqui. É que eu sou uma pessoa extremamente curiosa com histórias de pessoas, com vivência. O que que essa pessoa tem para me contar, sabe? Tipo, é quase que você entender como que ela foi formada pelo todo, assim, como que o meio modificou essa pessoa, eu nas minhas aspirações, né? Então, isso acho que esse interesse em saber mais sobre o outro cria conexão e cria profundidade, que sai dessa linha, tipo, superficial de se relacionar e entra num lugar muito bonito, que as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de acessar esse lugar num Sim. date, num encontro, de falar sobre a parte mais, né, de eu quero sentir o que eu quero sentir, né? Como você vê isso? Ah, assim, eu vejo com alguns olhares. Então, por exemplo, para isso, existe também uma metodologia que se chama de design de comunidade. Então, que afirma que essas conexões elas não acontecem por acaso, elas precisam ser intencionais, né? E na maior parte dos contextos de boxe de CrossFit, por mais que haja conexão, a intenção não está presente. Então eu reconheço, por exemplo, no contexto da Just Go, e aqui uma publi aqui, ó, não é nem publi, é tipo de propósito mesmo. Ó, vale muito a pena conhecer o dia a dia da Just Go. Eu conheço, tipo, é um contexto de conexão, né? Sim. Tipo, como box, que já tem essa vibe, de fato, né? Em que as pessoas se abrem para conhecer umas das outras. Então, e aí existe um ponto que às vezes pode ser implementado, que são os artefatos. Então, você com certeza já tem vários artefatos que acontecem no dia a dia. Então, desde, por exemplo, o quanto que vocês amam celebrar aniversários, Sim. por exemplo, né, que daí aproxima as pessoas, tipo, sempre traz um tom de celebração para trazer as pessoas juntas, assim, e aí por diante. Né, É que é muito quais louco são que esses não é, marcos. ao mesmo tempo que é intencional, é meio natural. Tipo, eu acho que tem a ver com a minha essência de gostar de comemorar e das pessoas que estão à minha volta também gostam de conversar, comemorar. A Carol se mudou de Joinville para Sorocaba, né? E a gente fala, Carol, vem aqui à noite, vamos conversar para simplesmente ouvir e conversar com pessoas. Tipo, essa necessidade, sabe, de ouvir e falar e ter essa troca, né? Acho que isso traz um alimento pro ser humano. Essas conexões, né? Exatamente, sim. O que, então, da mesma forma, né, conta muito sobre a liderança, né? Sobre, tipo, como que a liderança influencia. E da mesma forma, reconhecendo que liderança não é um cargo, liderança é uma postura. Então, a influência acontece independentemente do papel. Então, vai acontecer com você como dona, vai acontecer pelos coaches, vai acontecer pelas pessoas que frequentam. Como é que a gente pode... E vai acontecer no nosso dia a dia, né? Em diferentes contextos, né? Como é que eu trago essa influência para, de fato, promover mais conexão no ambiente em que eu estou. Sensacional. E agora vamos falar sobre a parte do yoga, né? Você agora fez uma transição de carreira. E vamos falar sobre isso, né? Como que você se descobriu nessa transição de carreira, veio por conta do burnout, e o que você falaria para quem está nesse momento de tipo, mano, será que eu largo tudo e vou vender minha arte na praia? Sim, pois é. Olha, eu não sei se eu recomendo necessariamente largar tudo e E vender vender arte na praia. Eu reconheço que para mim foi um processo que levaram vários anos. Então, eu pratico yoga já tem 14, 15 anos. Eu sou formado como professor desde 2016. Nossa, faz muito tempo, não sabia. Sim.
E eu já trabalhei como professor de yoga em vários ciclos diferentes, então dando aulas presenciais aqui em São Paulo, depois online durante a pandemia. E agora isso é de fato a minha ocupação principal e eu estou amando isso. Então está acontecendo de fato com muita naturalidade, com bastante reconhecimento de como que isso foi construído, não veio do nada, né? E acho que para quem deseja então fazer uma transição, tem muito a ver com respeitar o processo com paciência, né? De cuidar dos passos sem dar um passo em vão, sem sair do nada para não quebrar a cara, né? Então, aconteceu um planejamento financeiro, então Sim, isso é existiu importante, ter a reserva, por né, ser exemplo. racional ali para pensar, eu banco minhas contas, será que eu Exato. posso largar tudo e vender minha arte na praia? Eu vou ter dinheiro para dormir, né? Enfim, tem que ter esse planejamento financeiro. Exatamente. E que também traz mais leveza diante da cobrança. Porque acho que um dos elementos dessa transição de se ver como empreendedor é que você passa a ser o seu chefe. E é muito comum ter um chefe que é muito cruel, né? Consigo. Em nível de cobrança, de nossa, devia estar dando mais resultado e não tô, né? E aí fica uma coisa muito estressante que vai também na direção do burnout, né? E aí, quando isso está associado àquilo que você ama, é muito fácil de você deixar de amar, né? Sim. Então, é muito... que tem até meme sobre isso, né? Então, trabalhe com o que ama e deixe de amar aquilo que você amava. Você vai trabalhar o triplo, né? É isso. Exatamente. Cara, é importante, né, a gente falar sobre essas coisas para as pessoas que estão nesse processo. Como você diferencia o chefe e líder? Para a galera que quer avaliar, né, o seu chefe, como que a pessoa... O que você diria que é uma boa liderança? Para a pessoa fazer uma autoanálise ali. Sim. Então, tem vários níveis. Então, por exemplo, chefe é a pessoa que manda, líder é a pessoa que direciona. Então, o chefe está voltado para a ordem, líder está voltado para um objetivo comum, para trazer contexto para o seu time sobre o que é que a gente quer, de fato, o que a gente está buscando, por que a gente está buscando o que a gente está buscando, para além de tarefas pontuais, mas sim qual que é o nosso impacto, o nosso caminho como time, como é que a gente se complementa, como é que essa liderança também traz visibilidade de que cada pessoa tem um papel fundamental, né? E que esse papel fundamental é o que, de fato, sustenta para que o nosso propósito, para que o nosso trabalho, de fato, seja entregue. Então, existem vários elementos de comportamentos que vão mostrando que, no final das contas, liderança é sobre intencionalidade, é sobre cuidado, é sobre, de fato, querer se conectar com a pessoa. E aí existem várias práticas que permitem com que essa conexão aconteça no dia a dia. Mas existe um mandar também, dar ordens? Existe. Ou você não usa essa palavra? Sim. Na verdade é o que mais existe, né? Mas o líder vai dar ordens também. Sim. Ou ele só vai fazer um pedido e seja lá se o funcionário quiser cumprir? Existem muitos momentos de escolhas difíceis, né? Então, desde escolhas difíceis do nível do que a gente precisa fazer e que é só isso, apesar das pessoas terem opiniões diferentes, então de fato restringir e a gente tem que direcionar, até as escolhas difíceis de quais são os momentos em que uma demissão tem que acontecer, porque esse também é um momento crucial, né? E que é também possível fazer de um jeito cuidadoso, né? Que não seja só sendo uma pessoa ignorante, né? Só demitindo nada, mas sim cuidando dessa transição que a pessoa vai viver, né? Como fazer isso? O que você falaria? Depende... Vai, me demite. Então, Nath. Meu Deus! Nath, eu reconheço que você fez um trabalho fundamental aqui. Foi muito especial ter essa contribuição. Você trouxe uma contribuição que elevou o nível do nosso time. A gente está em outro lugar desde onde você começou. Mas agora a gente está com outro momento em que a gente vai precisar fazer cortes. Infelizmente, a sua função vai deixar de existir por enquanto. Então, a gente agradece muito o seu trabalho, mas por enquanto, então a gente está de fato se despedindo. A gente vai cuidar para que todas as suas necessidades sejam atendidas, no nível financeiro, material, justamente para você poder viver essa transição em paz.
Difícil, né? Nossa, difícil. Não é... Já mandou assim, alguém embora? Não, eu nunca mandei ninguém embora pessoalmente. É difícil, vou te eu falar. agradeço, eu já auxiliei mano. muita gente. Ah, pra, tipo, Eu já, justamente ter o diálogo certo. Como RH, como a pessoa que trabalha no De time você de tá do people. lado da pessoa? Ou não? Não, Só eu de você dar uma já fui consultoria? mentor para liderança. Gente, isso é muito bom. Como isso faz diferença um mentor para mandar E alguém aí, embora. Faz diferença mesmo. E nas facilitações que a gente faz, é muito comum ter facilitações sobre comunicação assertiva. E nesses momentos em que a gente pratica feedback. Então, traz contexto sobre como dar feedback, com metodologia, com framework que possa ser replicado. E o mais legal é o momento da prática. Então, e daí o momento da prática Tipo é esse? muito comum daí as pessoas fazerem roleplay, assim. Que então, isso? É tipo, roleplay é tipo uma encenação. Tá. Então, de uma pessoa tá num papel e a outra em outro. E é muito comum ter essa situação. Então, de você simular como é que seria uma conversa de demissão. Ah, tem E é isso? muito comum as pessoas travarem nessa situação. Mano, é difícil. Eu não sei se você já tiver essa experiência na vida, mas é desafiador. É desafiador mandar pessoas embora, assim, né? Não ter mais sentido ali, né? Diante daquele todo. É um processo muito dolorido, cara. Ainda mais porque diante do meu trabalho em si, eu tô muito conectada com as pessoas que eu trabalho, Sim. né? Além de tudo, eu tenho uma outra relação, né? Uma parte mais íntima, de dia a dia, né? Mais do que viver com a família ali. Acho que até todo mundo nas empresas em si, mas é um processo dolorido, mas é necessário quando você escolhe estar nesse lugar, né? Tipo, nessa Nossa. posição. Sim. E aí isso é curioso porque esse extremo da conexão também traz à tona a necessidade do limite, né? Quando é que você tem limites, por exemplo, da relação de amizade e da relação profissional? Porque eventualmente Nossa, isso é sim, importante. muito difícil. Né? E toda vez que eu falo com os meus funcionários, a gente treina no horário juntos, eu falo, galera, sabem quem tá treinando aqui é a Nath, amiga de vocês. Nesse horário eu não sou a chefe de vocês, né? Enfim, a dona do box. E a gente se alopra, é um bagulho que eu falo, ó, esse horário ainda bem, a gente dá risada e tal, mas no dia a dia, eu falo, ó, quem tá falando, eu tento ter, não sei se tá certo, Kainan? Perfeito. Eu falo, ó, Esse é um quem tá ótimo falando exemplo. com você agora é a Natália, proprietária Gestora. da empresa, a gente vai ter uma conversa, então eu tento, tipo, trazer, porque assim, as coisas vão se misturando, né? Sim. Não tem como, e eu nunca acho, não sei se é um conceito da minha cabeça, mas eu sempre falo que eu acho que o profissional e a parte íntima, não existe tanto um eu profissional e eu aleatório, nós somos a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa. Então é uma linha tênue, eu posso estar falando totalmente besteira aqui, mas como você fala isso para uma pessoa que tem esse cargo de liderança, né? Porque, tipo, é tudo conectado. Ah, eu vou fingir que a pessoa não está passando perrengue e vou dar ordem porque eu sou a Natália chefe. Eu sei, eu sou humano, eu sei que a pessoa, tá enfrentando uma separação, qualquer coisa do tipo. Como que é isso? Pois é. Puxado. É difícil. Ao mesmo tempo, assim, o quanto que a gente pode criar, então, tanto compreensão sobre o que as pessoas estão vivendo a esse nível pessoal. Então, se está tendo alguma situação difícil na família. Ao mesmo tempo, o quanto que é possível ter comunicação que relembra sobre quais são as responsabilidades, o quanto que existe espaço, então, para se a pessoa não está bem, então, para a pessoa, de fato, pedir ajuda, para ter algum complemento pontual de alguma outra pessoa que vá complementar, porque o que é ruim é deixar as petecas caírem, né? Exato. As coisas, as entregas profissionais não serem feitas, então dar mancada com alunos, por exemplo, né? Isso não é o que a gente quer que aconteça. Então, acima de tudo, como que pode ter espaço para a pessoa ir lá e sinalizar, ó, não estou bem aqui, eu vou precisar de alguma substituição, vou precisar de alguma ajuda, justamente para que o essencial seja cuidado. Né? Sensacional. Estamos chegando no final, como falar isso, Carolina? Nos finalmente deste programa, com a presença de Kainan Rangel. Sensacional ter você aqui falando um pouco sobre gestão de pessoas, relacionamento, conexões, intenções. Isso é muito maravilhoso, queria muito te agradecer e dizer que, obviamente, todos os meus convidados, eles ganham um presente aqui. Além de compartilhar histórias, né, com as pessoas que estão aqui. Nós temos o nosso Mills Power patrocinador,
Um presente para Kainan Rangel, esse travesseiro maravilhoso para você dormir em paz depois da vivência ou convidar até alguém para dormir com você aí. Esse travesseiro é grande, cabe 2 cabeças. Né, minha gente? Nossa, obrigada, é um presente para você. Nossa, que honra, que sonho realizado. Eu ficava só admirando a publi. Agora eu vou fazer a publi. Agora eu vou fazer, me chama. Me chama que eu vou fazer o yoga sentado no travesseiro. Almofadinha, às vezes precisa, né? Sim, muito. Faz toda a diferença, porque ajusta a coluna. O travesseiro certo? Fale mais, a gente vai aproveitar e vai gravar isso. Porque se a pessoa simplesmente senta no chão, ela cria uma tensão na coluna. E que é o que naturalmente leva a pessoa a se cansar e a se frustrar. Então, se você coloca um assento, é o que permite com que a sua coluna se mantenha estável e você também minimize dores. Olha só, Mills Power minimizando dores e proporcionando pra muito prazer no seu sono perfeito. Acesse o QR Code que está na tela. Kainan, eu queria muito te agradecer por esse papo, falar um pouquinho da sua vivência, da sua parte profissional, da sua vida pessoal. Você é uma pessoa incrível, é dono de uma luz que não tem como explicar. Você é incrível. Muito obrigada mais uma vez. Que bom que a gente se encontrou nessa vida. Sou muito grata por ter você no meu dia a dia, de certa forma, às vezes só no stories, mas ainda assim se encontrando quando é possível. De fato, é uma conexão que é uma relação. É verdadeira. Seu lindo. Muito obrigada. Muito obrigado, Nath. Obrigada a você. Admiração eterna por você. Diga onde as pessoas te encontram, né? Como fazem para acessar o que você faz, as suas aulas, as suas vivências. Me encontra principalmente no Instagram, então o Instagram @Kainan_Rangel, e a da minha empresa também, que se chama viva.experia, EXPERIA. A galera que tá precisando de uma mentoria, uma consultoria, é a pessoa, vou te falar, você sai mudado, mano. Você sai querendo ser uma pessoa boa. É muito foda isso, né? Você faz isso com as pessoas. A gente quer ser uma pessoa melhor depois que conversa com você. Sério? Obrigada. Espero estar incrível para os próximos convidados. Muito obrigada, amigo. Muito obrigado a você. Até a próxima vivência. Até. É isso, minha gente. Esse foi Kainan Rangel aqui no Muito Além TV, no meu canal. Aproveita para você curtir esse vídeo, copiar o link, enviar para as pessoas que precisam ouvir esse papo. E é isso. A gente se vê no próximo programa. Um beijo. Tchau.